então permanecerás unicamente em mim, e assim todas as tuas dúvidas se dissiparão. Porém, se ainda não fores capaz de repousar a tua mente em mim, tua inteligência firmemente em mim, então, ó Dhananyaya, procura chegar a mim da Abhyasa Yoga, Yoga da convergência. Contudo, se ainda não fores capaz de efetuar essa prática, então, dedicando-me todos os teus atos, alcançará o Siddhi, os poderes. Porém, se ainda assim não tiveres a fortaleza de fazer isso, sendo devotado a mim, então, e com a mente desapaixonada, renuncia a todo fruto da ação. Unicamente por meio da prática cresce o conhecimento. Pelo conhecimento enriquecido, a meditação é iluminada. E com essa meditação iluminada se facilita a devida dedicação dos frutos das ações. E como resultado de tal dedicação, obtém-se finalmente o passe. Esses são 4 versículos que a gente leu, estão quase ao final do 17º capítulo do Bhagavad Gita, e esse é o Raja Vidya Dharma Gita, desse livro que é para nós o principal livro da nossa Shuddha Dharma, no sentido de é o nosso Shastra, como a gente chama, a nossa escritura principal sagrada, vamos dizer assim, que esse livro é a Bíblia da Shuddha Dharma e de várias outras escolas de autorrealização, né? E aqui ele está falando de alguma coisa que cada um de vocês que já sentou para meditar um pouquinho sabe o tanto que é complicado repousar a mente, fixar o pensamento para fazer realmente a meditação. E aí ele está falando várias coisas para a gente ir exercitando, que com esse exercício mais facilmente você vai conseguindo, vamos dizer assim, não só o resultado, mas o que eu falei aqui no final dessa parte que a gente leu, que é assim obtém-se finalmente a paz, que é esse estado de tranquilidade que vai levar à conquista, inclusive, do nosso processo de alinhamento, né, que é tudo que a gente faz com as nossas meditações, para que a gente consiga fazer o alinhamento dos corpos e dos chakras, né? Que são os corpos com os quais porque a gente se imagina quase sempre só corpo físico, mas a gente tem corpo áurico, corpo mental, nosso corpo intuitivo e o corpo de glória, né? E esse alinhamento todo, ele fala aqui do que seria o cerne, vamos dizer assim, do que é proposto na Shuddha Dharma, que é o que ele chama aqui, ele fala inclusive de outras formas, né, esses versículos que a gente leu, sobre esse exercício que a gente chama de Abhyasa Yoga. Abhyasa Yoga é a convergência de todos os nossos pensamentos, a convergência para a gente entender que tem um processo de unidade que permeia todas as coisas. Então, esse exercício aqui, ele desmembra em mais de uma maneira de você ir fazendo isso, que é a forma didática mesmo do próprio Bhagavad Gita fazer isso, né? Então, a primeira coisa que eu li para vocês foi esse primeiro aqui. Repousa tua mente só em mim. Estabelece tua inteligência em mim. Então, permanecerás unicamente em mim, todas as suas dúvidas se dissiparão. Que mim é esse que ele se refere? No Espírito, na centelha, no princípio divino que está dentro de cada um de nós. Então, assim, põe a sua mente nisso e procura serenar todo o seu processo. Esse é o primeiro conselho que ele dá nessa sequência que ele está falando. Aí ele continua. Como ele sabe que isso não necessariamente é alguma coisa que de pronto a gente consegue, né?
Então vem nessa sequência. Porém, se ainda não fores capaz de repousar tua mente, tua inteligência firmemente em mim, então procura chegar a mim por Abhyasa Yoga. Essa que é a tal da Abhyasa que a gente acabou de falar, que é todo um mecanismo de treinamento dentro da gente para que isso aconteça. Essa yoga da convergência é o quê? Qualquer coisa que te tire, lembra que qualquer coisa que pode estar manifestada, está te chamando a atenção para lá ou para cá, também é divina. Também tem a raiz em Deus, também faz parte do Bhavana, também faz parte do processo da manifestação, que é todo um processo convidativo para o seu alinhar, no sentido de que você tem que reconhecer o divino em tudo, né? Agora, quando a gente tem essa dificuldade de reconhecer o divino em tudo, é onde mais ainda a gente se dispersa e mais ainda a gente, a hora que vê, parece assim, eu estou fugindo, eu estou brigando com as coisas. E aí, ao contrário, a hora que você começa a fazer esse exercício da convergência, qualquer coisa para onde for seu pensamento, às vezes é uma coisa até bem desarmônica, que são as coisas que aí, o nosso normal é a gente assim, a gente se enrola com aquele pensamento complicado e a gente começa, aí você pega o fio da meada. E aí é onde você se distancia mais daquilo que você estava fazendo. Agora, se você para, como ele fez aqui, ó, procura chegar a mim por Abhyasa Yoga, ou seja, reconhece, não sei qual que é o mecanismo, por que motivo que o divino está se apresentando dessa outra forma, que é mais complicado de eu entender. Então aí você começa a fazer o quê? De vez de você ir para a confusão, que é o que a mente convida a gente, não é porque ela tem nenhum processo complicado, porque a natureza dela é fazer exatamente isso. O que a nossa mente faz? Compara, memoriza, leva para dentro, traz, devolve. Esse é um processo ótimo para a gente, de produzir grande crescimento na gente. Mas nesse momento, é como se eu tivesse que aprender a fazer o inverso, silenciar. E aí no silenciar eu vou saber a importância que ela tem, mas nesse momento eu vou recolher os meus sentidos. É exatamente o exercício. Então, o que ele fala aí? O segundo conselho. Primeiro, põe a sua mente em mim, põe a sua inteligência em mim e faça a Abhyasa Yoga. Aí ele continua. Contudo, ou seja, ainda não funcionou? Ainda não deu certo? Ainda você está divagando, saindo, né, perdendo o fio da meada para aquilo que agora você está fazendo, que é aquietar, para perceber o divino em si? Contudo, se ainda não fores capaz de efetuar essa prática, então, dedicando-me todos os atos, alcançará o Siddhi, ou seja, o poder, o alinhamento que está sendo buscado. Dedicar todos os atos a mim é alguma coisa que assim, qualquer coisa que eu estou fazendo, que venha na minha cabeça, também isso, para quem que você está oferecendo? Para o divino. Como que é o divino? Às vezes ele tem a cara de Marina, às vezes ele tem a cara de Sérgio, às vezes ele tem a cara de Henrique, às vezes ele tem a cara das mais diversas caras, às vezes ele tem a cara do minha circunstância profissional. O divino está em todas essas coisas. Ele está em todas essas coisas. Então, tudo aquilo que eu estou fazendo, eu estou entregando. É essa forma que eu estou doando para o divino. Imagina, olha bem, olha o quanto transformador que é dedicar todos os atos a mim. Imagina se cada trabalho que você faz, cada coisa que você está fazendo, você olha e fala assim, é o divino do outro que eu estou... Uma coisa é eu falar assim, eu estou fazendo isso para a Marina, para o Renato, estou fazendo isso para ela, para ele, para ele. Cada uma dessas pessoas tem um tipo de empatia, simpatia ou menos tudo isso. Tem algumas pessoas com quem isso flui fácil. Tem algumas pessoas que é mais complicado para isso fluir. E aí, imagina que a hora que você pensa nisso, você fala assim, essa pessoa também é uma manifestação do divino. Este problema que eu estou enfrentando no meu trabalho, ou essa situação delicada, ou super feliz que está acontecendo comigo,
também é uma manifestação do divino. Então, quando eu faço isso, quando eu me exercito nisso também, o que eu estou fazendo? Em vez de eu ir para a confusão, eu me trago para o alinhamento. Eu me trago para o alinhamento. Então, dedica todos os atos. Você imagina assim, pega a pessoa hoje, cada um de vocês, no seu pensamento. Pega aí a pessoa neste momento que você mais admira, mais respeita ou mais ama. E você imagina, elege essa pessoa e fala: todas as coisas que eu vou fazer para todos os seres, eu vou fazer como se eu estivesse fazendo para essa pessoa. Olha a qualidade da vida que nós teríamos se a gente fizesse isso com todas as pessoas. Não muda tudo? Porque é muito comum você ver ser extremamente delicado, atencioso, apaziguar ânimos, fingir de conta que não viu, ou fazer de forma muito mais delicada quando é um filho, quando é a pessoa que você está envolvida, apaixonada, quando é o pai ou a mãe, não é assim? Agora você imagina que você olha para todas as pessoas e reconhece nelas esse divino. Reconhece nela é através dessa pessoa também que eu estou fazendo o meu exercício. Então, olha como que isso vai mudando o nosso jeito da gente se relacionar, né? E aí ele ainda continua, dá mais um conselho ainda. Tá difícil ainda? Então ele fala assim, começou: repousa a mente em mim. Aí ele falou: tá complicado de fazer isso? Se não for capaz de fazer isso, faz a biaça. Todos os seus atos convergem para mim. Tá difícil ainda? Você vai ter que agir. Qualquer coisa que você está fazendo, diz do Bhagavad Gita, que assim, não tem um momento que a gente consegue passar sem agir, sem estar fazendo alguma coisa, ainda que ela seja mental, mas você está fazendo alguma coisa o tempo todo. Então, se você não consegue parar de agir, então tudo que você faz, dedica a mim. Faz como se estivesse dedicando ao ser mais amado. Então aí, vai, continua. Aí ele vai dar o outro conselho. Porém, se ainda assim não tiveres a fortaleza de fazer isso, sendo devotado a mim, então, com a mente desapaixonada, renuncia a todo o fruto da ação. Entrega. E a mente desapaixonada é aquele tal exercício que eu trago toda hora para vocês. Eu lembro toda hora para vocês e para mim, obviamente, né? Tal do exercício da impessoalidade. É um exercício absolutamente de treinamento para a gente ser justo, sensato, honesto, equilibrado, de uma forma incrível. Porque você imagina, você ser impessoal é você o tempo todo funcionar a partir de uma coisa muito difícil para a gente, que é a equanimidade. O exercício de equanimidade, porque a gente é o tempo todo, né, eu pendo para lá ou para cá. Todas as coisas são movidas pela minha emoção, e não são pelas emoções que estão do coração para cima, são as emoções que estão do coração para baixo. Muito mais nos meus instintos de autodefesa e proteção do que nos meus instintos de ser fraterno. De realmente olhar para todo mundo com esse olhar que reconhece todos os seres e pessoas como surgidos da mesma fonte, enraizados no mesmo princípio, que é completamente diferente da gente funcionar dessa forma, né? Então aí ele fala: com a mente desapaixonada, renuncia a todo fruto da ação. Venho fazendo um monte de coisa, não consigo parar de fazer um monte de coisa, isso faz parte da jornada da gente. Renuncia ao fruto. Já pediu para você lá atrás, né? E aí ele acabou de falar, acabou de pedir aqui atrás, desapaixonadamente, ou seja, esteja preocupado em fazer o que é certo e o que é preciso, não aquilo que eu gosto ou que eu não gosto, sou obrigada a fazer. Desapaixonado também me treina nessa tal impessoalidade tão necessária, porque tem uma série de coisas que são importantes que sejam feitas, mas eu não faço. Cada um de nós o tempo todo faz muito mais facilmente aquilo que... Tem algumas coisas que eu faço por obrigação, tem algumas coisas que eu faço por prazer. Enquanto as coisas que são por obrigação tiverem essa pegada,
Eu não estou agindo com impessoalidade, eu estou fazendo aquilo que eu gosto. E é por aí que a gente começa. Não estou nem achando complicado. É por aí que você começa a fazer bem feito, pela pessoa que você ama, pelas coisas que você gosta e está envolvido. É por aí que você começa. E aí você faz bem feito, porque você está fazendo com o coração, está fazendo com empenho, está fazendo para quem você gosta. É por onde a gente começa. Essa é a jornada natural, instintiva também na gente, não é? Você faz pela cria, por aquilo que te dá resposta, por aquilo que te dá prazer. Você começa fazendo por aí, faça bem feito. Aí começa a eleger esse bem feito que você faz para essas situações e fala, esse vai começar a ser meu padrão de qualidade, vamos dizer assim. Como se a gente se comportasse profissionalmente com algumas funções, né, que tem que ter um mínimo para você estar relativamente harmônico diante das coisas que você tem que cumprir. Então aí, desapaixonado, renuncia à frustração, mesmo fazendo o seu melhor, o que tem que ser feito, solta. Porque você começa a se exercitar, eu faço o meu melhor, porque aquilo tinha que ser feito. Fiz, sai, solto. Não vou ficar apegado e nem a outra coisa que eu ia falando as duas juntas. Apegado, pregado. Porque em geral, a gente quando faz uma coisa bem feita, você fica lá amarrado nela. Vira o meu troféu. Vira aquela coisa que eu gosto de ficar contando, que aquilo eu fiz e deu certo. E não é difícil, nem é negativo, é parte da jornada. Só que vai chegar uma hora que você vai falar assim, não faço só isso bem feito, tem outras coisas que eu estou me empenhando em fazer bem feito. E aí tem todo um exercício. Está vendo como isso é uma jornada dentro da gente? E aí ele ainda, a outra que eu li aqui, não vou até a seguinte, mas aí, unicamente por meio da prática. Essa prática que ele está fazendo é desse abhyasa, dessa convergência, é desse olhar que eu procuro reconhecer a unidade em tudo, porque todo esse exercício é para você fazer esse abhyasa, que é esse alinhamento, que é esse ajuste, né? Então eu começo, põe a inteligência em mim, ou seja, tudo que eu vou fazer, eu saio da premissa que tudo surge de Deus, o que me move é Deus, que cada pessoa é movida da mesma forma, mesmo que ela faça coisas absolutamente contrárias a que eu entenda, ou que muita gente entenda que seja ou não harmônica, divina, ou que produza coisa, mas ainda assim, a inteligência está nisso, a inteligência está em mim, é a partir desse centro, dessa centelha que eu estou me movendo. Eu procuro reconhecer essa centelha em tudo. Então aí ele começa aqui, ó, nesse fecho que a gente falou hoje. Por meio da prática, desse exercício de convergência, cresce o conhecimento. Porque eu vou expandir a minha inteligência, o meu critério, a minha tal da equanimidade, principalmente eu vou começar a funcionar com impessoalidade. Impessoalidade que é um exercício fundamento para a gente viver tudo isso que ele está falando. Pelo conhecimento enriquecido, a meditação é iluminada. Com esta meditação se facilita a devida dedicação dos frutos, das ações. E como resultado de tal dedicação, obtém-se finalmente a paz. Aí é mais ou menos um fecho aqui assim. Esse exercício de abhyasa, de convergência em tudo que eu faço, reconhecer o divino para eu repousar nele, está difícil. Então, faz a segunda parte que ele propôs aqui. Se está difícil reconhecer, repousa a sua mente e a sua inteligência, e aí procura convergir tudo. Traz tudo para essa raiz, essa centelha, esse princípio que está em mim e que eu começo a perceber que está em qualquer pessoa também. E aí é toda uma sequência. Então, isso daqui, esse fecho que ele faz unicamente por meio da prática, ou seja, desse exercício de unificação, de bhavana, né, de centrar todas as coisas, enxergando o princípio divino em tudo. Cresce o conhecimento, porque esse conhecimento que vai crescer, como ele fala na frente aqui, pelo conhecimento enriquecido, a meditação é iluminada. Por quê? O que você vai fazer na hora que você faz meditação? Não é alinhar o corpo, a mente, as emoções,
sentidos numa só coisa. Não tem assim, ó, meu corpo falando isso, a minha emoção falando aquilo, meu critério falando aquilo. Ó, uma coisa facinho que todos nós fazemos. Aquela coisa quando você sente uma emoção mais densa, aí eu estou movido por um sentimento, sei lá, de raiva, de ciúme, de disputa, de competição de uma forma complicada. A minha inteligência está falando assim, isso não é legal, Thelma, isso é feio, isso não é bonito. Você sabe que isso não é legal, não é assim? A gente tem consciência. Não é uma coisa que assim, precisa alguém de fora falar pra gente, a gente sabe. Mas a minha emoção não consegue sair daquilo. Não é uma coisa que a gente conhece? Eu tenho quase certeza que todo mundo conhece esse tipo de situação, não é? O meu critério está falando uma coisa, mas o meu sentimento está movido de um outro jeito completamente diferente. Então essa convergência aqui, olha lá como ele fala, cresce o conhecimento, porque aí eu vou distinguindo que todas essas coisas, embora estejam dentro de mim, fazem parte de mim, mas eu estou trabalhando em cima disso, porque eu estou tentando centrar em alguma coisa atrás de tudo isso que é perene, que é o meu espírito. Esse é equânime, é igualzinho em cada um. Então, olha aí, o reconhecimento, olha lá, pelo conhecimento enriquecido, a meditação iluminada. Por quê? Porque aí eu estou começando a sair da briga, sair daquilo que não me unifica, ficar naquilo que me centraliza. E aí, com a devida dedicação, e como resultado dessa dedicação obtém-se a paz. Por quê? Porque eu continuo me empenhando de me alinhar naquilo que é perene em mim, não naquilo que é a minha manifestação. A minha manifestação, ela vai continuar me convidando, e quanto mais eu meditar, mais eu vou perceber. Mais eu percebo as minhas várias facetas, e quanto mais eu percebo as minhas várias facetas, eu vou aprendendo a discernir. Por isso que ele fala, o conhecimento é enriquecido. Não é uma coisa simplista. Cada vez vai ficando mais convidativo eu me dar conta de todo o mecanismo que está me movendo. E o que eu estou querendo desapegar, o que eu estou querendo juntar, o que eu estou querendo, no fim de tudo, reconhecer. Então, por isso que a gente fala claramente dos dois mecanismos, que são as coisas mais sutis que estão dentro de nós, a minha alma e o meu espírito. O meu espírito, ele é o que está atrás de tudo, perene, sem princípio nem fim, que nunca vai ficar com a raiva nem com a satisfação, porque ele está atrás, que move todo esse processo. E esse processo, reconhecer esse processo, é o único mecanismo. Como que eu vou vencer uma coisa que eu não reconheço? Como que eu vou vencer esse inimigo que não mora fora de mim, mora dentro de mim? Como que eu vou vencer esse inimigo se eu nem reconheço nele um inimigo? Como que eu vou transpor isso se ele nem está detectado dentro de mim? Então isso é impossível de você transpor isso. Então é esse o mecanismo que vai, como ele fala ali, enriquecendo o meu discernimento, a minha inteligência. Eu vou conseguindo saber quem que eu tenho que transpor, com o que eu estou lidando, né? Porque vai ter hora que, assim, eu falei da minha emoção sentir isso, da minha inteligência sentir aquilo. Mas às vezes é o contrário. Às vezes eu estou completamente envolvido com uma coisa toda devota, bonita e harmônica, e eu tenho um tipo de raciocínio, de lógica, que fica o tempo todo me questionando. Como é que você está sentindo isso? Isso daí não fecha, não casa com o seu critério, com o seu tipo de pensamento, de ideia. Então, essas coisas são da nossa jornada. E o Abhyasa Yoga é você tentar juntar tudo isso. Faz parte do processo? Faz parte do processo. Eu respeito o processo, mas eu estou pondo aquilo que ele falou no começo. Põe a tua inteligência em mim, medita em mim, repousa em mim. E é isso que a gente vai fazer agora. É isso que a gente vai fazer exatamente agora com a nossa meditação. Vão surgir todas essas coisas que eu falei, vocês vão estar nos seus próprios palcos.
Cada um de nós agora está diante deles. Vamos ver o quanto que eu repouso a minha inteligência em mim, meu pensamento em mim, em meio a tudo isso que vai vir. Em meio a tudo isso que vai vir. E como que eu mantenho o meu foco, a minha convergência naquilo que eu realmente não posso deixar de alinhar, que é nessa centelha perene dentro de nós. Bom, então vamos fazer esse exercício hoje da meditação interna.